sou o Padre Nonato, vigário da Paróquia São Sebastião, aqui do Jardim Mitsutani, Diocese de Campo Limpo. Eu desejo falar um pouquinho para vocês sobre o que eu penso, ou a maneira como eu aprendi o que é ser igreja. Nesta explanação eu quero abordar 3 momentos importantes. Primeiro, realmente a questão da vocação e missão, né? A vocação e missão do membro da Igreja de Cristo Nosso Senhor. O segundo momento é a questão da vocação e missão do casal e da família cristã. E depois, no terceiro momento, a gente abordar um pouquinho realmente a questão da vocação e missão das famílias nas equipes de Nossa Senhora. Pois bem, então começando a falar o ideal da igreja, ou a natureza da igreja, é sobretudo definida com essas 2 palavras, vocação e missão. Vocação significa, todos nós sabemos, é chamado de Deus, e missão é envio. Então, já pelas 2 palavras, nós percebemos uma dinâmica, né, do nosso existir como igreja. Qualquer que seja a outra ação, né, ou vivência das outras pessoas fora da igreja, ela não tem esse mesmo dinamismo, né? Ela pode obedecer uma série de motivações. A nossa motivação principal em sendo igreja é sobre tudo isto, né? Nós vemos isto a partir do batismo. A vocação, o chamado de Deus acontece sobretudo no batismo. O batismo já tem esse caráter de designar a pessoa, de motivar, de selar a pessoa para uma missão. Nós não somos batizados simplesmente para sermos reservados de Deus, né? Agraciados e notáveis. Não, é só para podermos também responder ao chamado de Deus, e esses chamados fala-se em missão. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20, né, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitado aparece para eles, lá na Galileia, e aí Jesus ressuscitado fala para eles, e no final então diz, então ide por todo o mundo e batizai todos os meus discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que eu ordenei. Então aí está essa dimensão. Batismo, porque é o momento em que Deus, né, toma, chama, e aí nós nos apresentamos. E Deus então nos sela. Você respondeu ao chamado. Então, mas aí, e ensinai a observar tudo o que eu ordenei. Então aqui a gente já vê uma dinâmica destas 2 realidades, vocação e missão. Nós temos também João capítulo 3, versículo 5, quando o diálogo de Jesus lá com Nicodemos, né? No momento em que ele diz para ele, se quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus, não pertencerá ao reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, isto também é o batismo, né? O novo nascimento, o batismo é o novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala isto, ele faz uma referência, inclusive, aos 2 primeiros versículos de Gênesis, né? Quando começa o livro da Bíblia, sobretudo dizendo que não havia nada, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja que o batismo é sobretudo este momento em que Deus nos chama, nos abraça, né? Nos agracia com aquilo que sempre existiu, que é a sua natureza divina, a água e o Espírito, né? Eles definem a natureza. Por isso é que com o batismo nós somos chamados filhos de Deus. E aí está então, amados irmãos e irmãs, aquilo que para nós é sobretudo o sinal da igreja, de pertença à igreja de Jesus Cristo, né? Se uma pessoa
mesmo batizada, né, depois do batismo, digamos, esquece a missão ou se afasta da igreja, nós temos isso por demais. Então deixa a desejar a questão mesma do chamado, a resposta desse chamado. E eis que de repente a sua ação e a sua vivência eclesial como membro da Igreja de Jesus Cristo, ela é infrutífera, né? Não surte o efeito para o qual nós fomos chamados. Então, para nós, é sem dúvida nenhuma um momento de nós aprofundarmos esse nosso ser cristão. Temos pensado em nossa vocação, sempre colocamos a questão da vocação. Deus está nos chamando. O chamado não foi feito em um momento distante, né? Já passou. Não. A todo momento Deus nos chama, há um chamado de Deus. E a todo momento há uma possibilidade de nós respondermos, porque também, uma vez que nós fomos batizados, Deus nos chama novamente, renova o seu dom em nós, e nós então estamos capacitados e gabaritados realmente a responder e corresponder aos seus anseios. Naquilo que Jesus diz, ensinai a observar tudo o que eu ordenei, né? Então isso reflete a dinâmica de quem pertence ao Senhor. É um sacramento, né, da igreja, e por isso que, na verdade, como pessoa sacramentada ou como assinalada por Deus, então ela está habilitada, né, pelo Espírito de Deus. Vem de novo a questão da água, não é? Porque a água tem o sentido da purificação, mas também é o maior dos elementos, né, que nós temos na face da terra, né? Temos em abundância. A gente só tem a carência da água em uns ou outros, né, trechos da vivência social das comunidades, né, por conta, digamos assim, de às vezes não se ter feito, né, uma estrutura mais... O planeta todo, né, 3/4 do nosso planeta é formado da água. E a maior parte, então, realmente é do Espírito, o sinal do Espírito, que é o ar, né? Diziam os professores, quando nós estávamos fazendo o curso de teologia, né, que Jesus, quando pronunciava sobre o Espírito, ele falava roar. E ele, então, esse ruar, ele fazia o gesto realmente de quem soltava o ar pela boca, né? Então, o Espírito é identificado pelo Senhor como o ar. Então, todo o planeta é envolvido pelo ar. O batismo para nós, amados irmãos, então, tem estas duas apresentações, né? O chamado de Deus no meio desse contexto e a nossa ação, né? Pela água, buscamos sempre a purificação. A água, ela produz para nós a energia, né, que nos faz experimentar tantos outros benefícios da nossa vida. Então, que nós possamos, a cada momento, estarmos renovando essa consciência batismal, esta pertença. Pertencer ao reino de Deus é saber: eu sou filho de Deus, Jesus Cristo assim o quis, né? Que nós, então, batizados nesta igreja do Senhor, pertencemos e fazemos parte do seu corpo, ele é a cabeça. Então, que nós possamos, sobretudo, guardar para nós este estímulo, né, de vida de batizado, e também procurar motivar os outros para valorizar esse batismo, porque é constante. Como já falei antes e repito, o batismo não foi só um momento. Nós somos renovados na graça do batismo a cada ano e a cada instante, a cada momento de celebração, a cada oração, né? A cada contato com Deus. Deus renova e confirma em nós o seu chamado, mas para uma finalidade, que é a missão. Esperemos então em Deus que nós possamos verdadeiramente tomar consciência de tudo isso.
E aí depois, nos outros momentos, nós vamos ver então como é que, mais especificamente, nós podemos responder esta graça do batismo, porque cada um, a seu tempo, né, dentro desta grande comunhão de vida que é a igreja, então cada um pode ir e deve ir se posicionando, né, para atuar missioneiramente. Então, amados irmãos e irmãs, queridos casais, nós vimos como o batismo é importante realmente para definir o nosso ser igreja. Segundo momento desta consciência vocacional e missionária. A vocação e missão do casal e da família cristã. É outro aspecto importante que eu compreendo como sendo a realização plena do ser a igreja, né? E como isso acontece? Com o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele é a base deste ser igreja, desta vocação, desse chamado de Deus para uma vida consagrada, né? A vida matrimonial. E neste aspecto, duas coisas são importantes, né? Primeiro de tudo, a questão do amor conjugal. O matrimônio é, sobretudo, celebrado, é uma consagração onde duas pessoas inicialmente vão fazer a experiência profunda, né, deste amor, do amor de Deus na vida conjugal, né, na vida dos dois. Também nós podemos chamar isso de vida matrimonial, né, porque vem do sacramento do matrimônio. A segunda coisa é o amor fecundidade. A questão da fecundidade é muito importante no mundo de hoje, porque nós vivemos num mundo que, embora nós tenhamos uma proliferação do ser humano, né, e da manifestação da existência dos seres vivos, a questão mesmo da fecundidade não é muito ciente, consciente, não é muito assumida, né, por grande parte da humanidade. Parece mais que a humanidade como que vai crescendo, né, parece que vai tendo uma explosão, né, de manifestações humanas, né, de manifestações vitais assim, né, de existência, aparência, né, física simplesmente. E a dimensão espiritual, porque o ser humano não se reduz somente a este aspecto material, que é muito pobre. Vemos a nossa materialidade muito pobre e muito condicionada, né? Sobretudo se não temos a dimensão da fé. E por fim, aquilo que a igreja mesmo apresenta como sinal também desta consagração matrimonial, né? Que é o anúncio do Evangelho, uma vida de anúncio. Aí já vem de novo a questão da missão, a missão de anunciar na própria família, né? E aí vai se abrangendo, né? Vai se estendendo, vai acontecendo uma extensibilidade dessa vocação. A questão do amor conjugal. Nós estamos, sobretudo, aprofundando, eu aprofundei um pouquinho mais este assunto, estudei um pouco mais, no documento do Papa Francisco, como vocês podem ver aqui, né, o documento Amoris Laetitia. É muito bom esse livro, né, os pensamentos do Papa Francisco. Nós temos um momento em que o Papa Francisco nos fala realmente do matrimônio como graça. A graça é justamente a decisão de Deus nos presentear, né? Nos dar realmente gratuitamente o dom que a Ele pertence. E lá no capítulo 4 deste livro, no número 89, o Papa fala o seguinte: de fato, a graça do sacramento do matrimônio
destina-se antes de tudo, entre aspas, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Né? Então, o primeiro aspecto fundamental é essa condição realmente dos dois, né, aprofundarem o amor. Isto já é pensado pela Igreja até antes do matrimônio. Né? Por isso nós temos a questão, né, da preparação dos noivos. Agora, a questão até do curso dos noivos, mas o curso dos noivos não corresponde, não preenche completamente a necessidade, né, de evangelização, né, do homem e da mulher para um passo tão importante que é esta consagração através do sacramento do matrimônio. Então as coisas acontecem, digamos assim, um pouco emergenciadas, né? Depois vem o matrimônio preparado muito mais pelo seu aspecto físico, seu aspecto, né, cenográfico e por aí afora, né? Fotografia e tudo mais, que é importante, sem dúvida nenhuma, porque é o registro de uma história, mas às vezes se relega, né, e deixa a desejar o lado espiritual, né? O lado da profundidade da pessoa. Então é isto que é um chamado de atenção para nós. Né? Também aqui é verdade que se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas se não se tivesse o amor, eu nada seria. Então, aí agora o Papa faz inclusive lembrar da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? O hino à caridade, a questão do amor. O amor dos cônjuges, inclusive, é comprometido. Por quê? Porque na questão fecundidade, aí vem o segundo momento, já se apresenta, geralmente, o casal, né, com menos, no geral, né, menos de um ano, às vezes 1 ano, 2 anos, de repente já vem os filhos. E aí quando vem os filhos, fica muito difícil dos dois, de repente, pensar em si mesmos, né? A questão dos filhos já absorve por demais todo o empenho, né, de cada um e dos dois, e aí vai ficando à parte a questão do amor conjugal. Esquecem-se, né, de aprofundar esse amor, de conhecer um ao outro, porque às vezes em 2, 3 anos, a vida toda, mais de 10 anos, 50 anos é pouco verdadeiramente para se dizer que a gente chega a conhecer verdadeiramente um ao outro. Não existe a possibilidade realmente de conhecimento do ser humano na sua totalidade, né? Nem dentro da vida eclesial, da vida da igreja, nem fora. Porque também nós, enquanto pessoas, somos um mistério de Deus. A graça maior é essa. Nós somos um mistério de Deus, por isso nem mesmo nós nos entendemos. À medida que vamos amadurecendo, nós vamos percebendo em nós manifestações, né? A floração de, sei lá, de virtudes, ou muitas das vezes de qualidades, de competências, porque a gente mesmo vai se admirando, né? Consigo mesmo, vendo que tem capacidade para tal e tal coisas. Pois é. Então, é a questão do amor que serve de luz para nós, é fonte de luz para fazer nos descobrir. E quando chega no momento da consagração do matrimônio, então, aí sim, você tem o auxílio da outra pessoa que pode ajudar ainda mais a se conhecer. A questão do amor conjugal ou o amor espiritual, a espiritualidade matrimonial. Né? Pensar justamente nesse amor, não segundo o mundo. O Papa também aqui recomenda isso, né? Porque o amor já foi muito defasado, já foi muito deplorado. E aí, de repente, a gente fica na superficialidade, né, das manifestações afetivas, simplesmente, e aí não se aprofunda essa categoria. Agora, nos chama muita atenção, sem dúvida nenhuma, a questão realmente do amor fecundo, a fecundidade. A fecundidade consiste, sobretudo, em acolher uma nova vida e compartilhar a vida. Muitas das vezes os filhos até vêm, né, mas
tanto um quanto o outro às vezes não está verdadeiramente preparados, né, para esse acolhimento. O livro também, né, este livro também nos fala no capítulo 5º, no número 166, desta situação, acolher uma nova vida. Aí veja, o Papa fala assim, né? Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem fazer todo o possível para aceitá-la como dom de Deus e assumir a responsabilidade de acolhê-la com magnanimidade e carinho. Então, na questão fecundidade, o amor fecundo, podemos inclusive perceber também no livro do Gênesis, que lá no capítulo 1, versículo 28, quando Deus então abençoa homem e mulher, Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Daí vem uma série de outras recomendações do Senhor Criador. Porém, a primeira palavra que aparece como sinal da bondade de Deus, né, como sinal de pertença ao Senhor, de satisfação de Deus, vem a questão da fecundidade. E talvez por isso é que o mundo hoje, digamos, se mostra hostil com essa questão da fecundidade. Ela brota, mas não de maneira saudável, né? Pois bem, então nós devemos, sobretudo, levar em consideração casal para ser igreja, né? Que tem o sacramento do matrimônio, não é simplesmente só por uma bênção, né, entre ambos, mas é uma consagração e é uma responsabilidade, né, uma missão que Deus espera que os dois realizem, né? Pois bem, o terceiro aspecto deste matrimônio, que é muito importante, é aquilo mesmo que também os documentos da igreja recomendam, né? Anunciar, a família cristã deve anunciar o evangelho da família. O evangelho da família, a boa nova da família, né? Nós vemos muitos dos irmãos, às vezes, se achegam à igreja e até desejam, digamos, viver de maneira séria, honesta, mas não imaginam que um dos momentos mais importantes da vivência eclesial é, sobretudo, a consciência familiar, né? Tudo que se pode fazer pela família, então estamos fazendo para verdadeiramente satisfazer a vontade do Senhor, né? Para mostrar que estamos obedecendo ao Senhor. No capítulo 6, no número 200, lá do mesmo livro, né? Amoris Laetitia, nós temos um fato também muito importante, que é quando o Papa fala das famílias e igrejas domésticas, né? Ele fala, os padres sinodais insistiram no fato de que as famílias cristãs são, pela graça do sacramento nupcial, sacramento do matrimônio, os sujeitos principais da pastoral familiar. Aí ele vem apresentando para nós, sobretudo, esta indicação, né? A questão da pastoral familiar, que é a maneira pela qual... Porque não adianta o casal agir sozinho para ser igreja, né? Ele tem que estar integrado na vida eclesial da comunidade. A igreja, na sua porção mais satisfatória e social, é a comunidade em si, né? Então, por isso que ele diz isso. Sobretudo oferecendo o testemunho jubiloso da vida conjugal, né? E das famílias, igrejas domésticas. Então, que nós possamos, nesses 3 momentos, o casal que verdadeiramente quiser valorizar, né, o seu matrimônio e fazer uma descoberta bonita a respeito disso, tem que, sobretudo, aprofundar essas 3 situações como missão, né, vocação e missão. A dimensão do amor conjugal, o amor entre os dois, que nunca pode acabar, né, nem com a presença dos filhos. Os filhos não vêm justamente para distanciá-los um do outro, né? E só para concentrar a preocupação deles.
a questão da fecundidade que deve ser entendida tanto como acolhimento dos próprios filhos, né, fruto do próprio amor, como também a fecundidade extensiva, né, quantos casais que de repente, mesmo tendo filhos, estão abertos a adotar e uma série de outras situações. Então, isto é chamado de fecundidade extensiva e é muito bonito na igreja também. E por fim, o aspecto do anúncio, a missão enquanto anúncio alegre, festivo, né? Significa dizer, os cônjuges, apesar dos pesares e dos desafios, não são pessoas amarguradas, entristecidas, né? Derrotadas, jamais. São pessoas animadas, contentes e felizes. Muito bem, então este é o segundo aspecto importantíssimo, né, da vocação e missão da vida do casal e da vida da família cristã. Então, amados irmãos, ser igreja, vocação e missão. Né? Vimos sobre a vocação e missão da família, né? Do casal, matrimoniado, consagrado, a questão da espiritualidade. Porém, agora é importante conotar que toda a ação missioneira e missionária de um casal verdadeiramente cristão, né, como membro da Igreja de Cristo, ele precisa estar integrado numa ação muito positiva dentro da igreja que se chama pastoral familiar. Então, toda pastoral familiar ela tem como objetivo justamente ajudar a família, ajudar o casal e a família em si a caminhar, né, como membro da Igreja de Cristo, como ser igreja, atuando, atendendo o chamado do Senhor e ao mesmo tempo recebendo dele o envio e anunciando. Neste particular, tem também um apelo do Papa, que outrora também já tinha visto num dos livros, em que ele fala que a pastoral familiar ela deve sobretudo se aplicar, né, a uma pastoral da misericórdia do Senhor. Porque às vezes a pastoral tem organizado os trabalhos, né, digamos assim, as suas ações, mas, digamos assim, num contexto um pouco mais doutrinário simplesmente, né, de querer realmente doutrinar os casais, de determinar ações para lá e para cá. Muitos movimentos já foram criados para desenvolver isso, e vez por outra a gente percebe, não diria um fracasso, né, mas uma desmotivação. Por último, agora, está de maneira lenta, porém de maneira saudável, se destacando um movimento, né, dentro da pastoral familiar, que é o movimento das equipes de Nossa Senhora. É muito bom. Este movimento, inclusive, claro, vocês sabem disto, consiste sobretudo em fundamentar a espiritualidade matrimonial. Eu gosto de falar muito a espiritualidade matrimonial, porque quando se fala de espiritualidade conjugal, até o Papa fala nos documentos, né? Eu tenho, às vezes, até atendido algumas pessoas que vivem muito bem, até sem um matrimônio, né? E dizem, olha, a gente não se casou na igreja e vive bem, né? Qual a necessidade que tem, então, do matrimônio? Então, aí você tem que, na realidade, aprofundar essa consequência aí. A questão da conjugalidade, né? Ou a espiritualidade conjugal, não diz tudo. Agora, quando se fala espiritualidade matrimonial, eu penso e acredito que aí sim, né, dá uma determinação muito mais profunda, muito mais altaneira, né, da missão do casal, que
é sacramentado, que é consagrado, né? Tem uma responsabilidade. Pois bem, e aí então, nessa dimensão da pastoral familiar, na equipe de Nossa Senhora, eu acredito que ela tenha muita condição, muito material para vivenciar dentro de si mesma, né, dentro da própria família, essa dimensão da misericórdia, né? A misericórdia do Senhor, do bom pastor. E aí, dois momentos têm que ser muito valorizados nesta dimensão de vocação e missão das equipes de Nossa Senhora, que é, sobretudo, a questão realmente da valorização da reunião, a reunião da equipe mês a mês, que deve ser tratada mais com muito carinho, né? No começo da vida da equipe, né, o casal, ele tem que se verdadeiramente priorizar. Às vezes o casal fica muito, dentro da igreja, ele fica muito entusiasmado com tanto acontecimento, quer atuar em muitas coisas dentro da pastoral familiar, quer se caracterizar. E aí eu diria, neste momento, um membro novo da equipe Nossa Senhora precisa se debruçar muito nos documentos, né, da equipe de Nossa Senhora, sobretudo o livro, para ler com cautela, né, os dois lerem, dialogarem, para aprofundar os temas. Muitas das vezes eu percebo aqui e acolá, um ou outro, digamos assim, relativizando muito as perguntas ou o tema a ser desenvolvido, não aprofunda e não apresenta muito progresso, né, nessa dimensão. A reunião, né, a temática que os livros das equipes Nossa Senhora oferecem, eles são muito profundos. Eu digo isso por experiência, porque não só para os casais, mas até para a minha vida também, né, de consagrado. Muitas das coisas que o Padre Cafarel, né, fala com relação ao casal, eu tenho tomado para mim. E tem me ajudado realmente também na espiritualidade presbiteral. E é por isso que, inclusive, né, tem o movimento, essa determinação de, inclusive, ter um sacerdote, né, como conselheiro ali, justamente para irmanar sempre mais este ideal missioneiro e missionário. Então, a questão realmente das equipes é muito importante, aprofundemos. Outro momento importantíssimo, justamente para esse aprofundamento da consciência missionária do casal, é a questão dos PCS. Sem dúvida nenhuma, os pontos concretos de esforços. Né? Se a gente abandonar isso, então a gente perde um estímulo. Né? Os PCS não é um policiamento, não é, digamos, uma camisa de força, ele não é, digamos, uma exigência em si. Né? Às vezes pode ser que o casal, depois de algum tempo, comece a ver os PCS como exigência do movimento, não é exigência. Né? Aí vamos de novo para o apelo da misericórdia. Né? É um apelo, é uma motivação misericordiosa para que você, o casal em si, e depois a família se articulem na busca deste ideal, né? Os PCS. Então tem que despertar um esmerado zelo. A gente sabe da dificuldade, sem dúvida nenhuma, e faz já muito tempo que eu tenho consciência disso. Eu tomo, inclusive, para a minha própria vida presbiteral, muitos dos PCS. A questão, por exemplo, da leitura, né, e meditação da Palavra de Deus. Claro, desde seminarista que a gente, né, tem este exercício, mas às vezes não tinha a motivação carinhosa, né, motivadora, como encontrei na visão do Padre Cafarel. Né? E aí as outras coisas também dos PCS são muito motivadoras. Então, é isso que eu queria partilhar com os irmãos. Eu me sinto perfeitamente à vontade, né? E estes temas, graças a Deus, também bem esclarecidos para mim aqui. De modo que, se alguém tiver alguma dúvida,
né? Pode escrever essa dúvida, enviar para o casal ligação, né? Com que a sua equipe se articula para chegar até a gente e aí a gente elaborar as respostas e depois retornar, né? Como oportunidade de diálogo. Qualquer que seja a manifestação, né? Pode fazer, estamos abertos e vamos ver a próxima oportunidade. Quero deixar aqui, em nome de Nossa Senhora Aparecida, em nome de Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora de Guadalupe, a mesma Virgem Maria, Mãe do Senhor, desejar uma grande bênção do céu para você. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.